Saúde na Colher no ar, e no programa de hoje estamos completando 100 episódios. E olha só, para isso nós convidamos a Nicole. Tudo bem, Nicole? Tudo bom? Olha só, a Nicole que é confeiteira e vai fazer pra gente aqui um doce, né? Uma receita especial para o nosso 100 programas. Isso, vai ser um cupcake com massa de iogurte e pedaços de negresco. Pessoal, né, tá acostumado aqui com Saúde na Colher, porque a gente sempre traz receitas práticas, rápidas e saudáveis. E nesse caso aqui, vamos se dizer assim, a gente vai sair um pouquinho, às só vezes um pouquinho, pode. Né? Vai ser o dia do lixo. Então, o que vai na nossa receita, que é um cupcake? Isso, vai ser um cupcake. O diferencial dele é que ao invés do leite, a gente vai pôr o iogurte, que vai deixar a massa mais fofinha. Ah, esse é o segredo. Isso. Essas massas que são amanteigadas, né, não vai o óleo, elas acabam ficando um pouco mais pesadas. Então a gente indica colocar o iogurte ou fazer a técnica do leite azedo, que a gente coloca a quantidade de leite, uma colher de vinagre e deixa 10 minutos descansando. Aí isso vai fazer com que o bolo fique mais fofinho. E aí essa quantidade de leite é a quantidade que vai na receita. Isso, E aí mais o vinagre? E mais uma colher de vinagre. Aí você deixa 10 minutos, ele vai talhar, então seria como se fosse o iogurte. E isso você fez aqui? Esse eu peguei o iogurte o iogurte pronto mesmo, já. né? Porque é mais prático também, né? A gente não tem que ficar esperando. Nossa só, olha que coisa diferente, né? E a gente vai usar também a bolacha. A bolacha negresco, então a gente vai usar ela picadinha pra pôr no meio da massa e ela inteira pra pôr por cima. Qual que é a diferença, né, pro pessoal de casa entre, claro, além do tamanho, né? Do bolo pro cupcake? O cupcake, normalmente, ele tem essa massa um pouco mais pesada. Então, assim, é uma porção única mesmo, é pra você comer e acabou. Os bolos, eles costumam ser um pouco mais leves, né? Pra você comer mais. O cupcake sempre vem junto de um recheio bem doce e uma cobertura. E ele também é bom pra enfeitar a mesa, né? Dar esse diferencial nas festas. No caso, o nosso recheio vai ser a própria bolacha picada. Isso, a própria bolacha. E a cobertura a gente vai fazer um ganache de chocolate meio amargo. Cupcake sempre tem que ter uma cobertura. Sim, pra dar uma graça, ele vai ter uma cobertura. Como é que a gente vai fazer a nossa? A nossa a gente vai fazer com chocolate meio amargo e creme de leite. Aí a gente vai derreter, misturar os dois e depois fazer com o saco de confeitar. Meio amargo é para dar aquele equilíbrio, porque nós já vamos ter na nossa receita itens que são um pouquinho mais doces, né? Sim, eu gosto sempre de trabalhar com o chocolate meio amargo para cobertura de ganache, justamente para dar essa quebra, não ficar nada muito melado. Eu falo que o segredo do meu doce é a gente querer comer muito, nada assim, você come um pouco e fala, ai, já deu, tá muito doce. Mas se quiser usar um chocolate ao leite ou até mesmo um chocolate branco, dá também. Vai render quantas porções? 12. 12 São porções. 12 cupcakes, isso. Bem servido. Bem servido. É uma receita cara? Não é uma receita cara, ela é muito fácil de fazer. As pessoas acham que o cupcake é um bicho de 7 cabeças e não é, ele é muito prático que nem um bolo. A única diferença é que a gente vai fazer em porções individuais. Demorada? Não, 15 minutos tá assado. 15 minutinhos? Isso, até mais rápido que o bolo. Nossa, é bem mais rápido, né? Bem mais. E aqui a gente tem a forma. Isso. E você colocou as forminhas de papel, porque aí você serve individualmente. Se não tiver forminha de papel, você pode untar e enfarinhar essa daqui mesmo. Mas eu falo que essa daqui dá o charme também, né, no cupcake na mesa. Ele fica com um acabamento melhor. E já dá pra você servir com essa própria forminha, exatamente. Né? Se eu não tiver silicone... Pode pôr a de silicone também, ou colocar direto na forma tradicional. Eu vou inventar aqui, né? Eu vou pegar a nossa confeiteira. E se quiser também fazer essa massa numa forma de bolo, dá também. Ah, ela já adiantou. Ela sabia que eu ia pegar ela, que eu ia perguntar isso. Eu falo porque eu sempre faço. Então você pega, eu posso pegar aquela forma de furo no meio? Pode. Aí você vai usar exatamente as mesmas quantidades, assar, e depois ao invés de você fazer com o ganache com o bico, você pode espalhar ele em volta do bolo, que ele vai formar uma casquinha super gostosa. Vai ficar um cupcake gigante. Grandão. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, então. Agora que a gente já apresentou a receita e você aí de casa já sabe tudo que vai nela, vamos mostrar as quantidades? Vamos. Então, olha aí. Anote aí os ingredientes. 225 gramas de farinha de trigo,
1 colher de chá de fermento, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de sal, 85 gramas de manteiga, 170 gramas de açúcar, 2 ovos, 1 xícara de iogurte natural, 1 colher de chá de baunilha e, para o recheio, 1 pacote de bolacha negresco e, para a cobertura, 250 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de creme de leite. Conferiu tudo que vai na nossa receita? Então agora a Nicole vai mostrar pra gente aqui, Nicole, qual é o primeiro passo, né? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser peneirar a farinha, o bicarbonato, o fermento e o sal tudo junto. Por que é que tem que peneirar? A farinha, ela fica um pouco mais solta, então ela não vai formar bolinhas na massa, né? Vai fazer com que ela misture bem e vai deixar mais fofinha também. Se não fizer isso, então vai desandar. Pode ser que ele sole, ele vai acabar ficando mais baixo, Entendi. vai ficar mais pesado. Então vamos lá. Aí já tem a quantidade Isso. necessária. É bem simples, né? Sim, colocar um pequeno passo que vai fazer a diferença. Você começa pelos ingredientes secos. Isso, a gente sempre começa pelos secos, porque vai facilitar depois na hora que a gente for misturar. Já tentou fazer com farinha integral? Já, E dá aí? certo. Dá? A farinha integral, eu falo que o problema dela é que ela deixa um pouco mais seco as nossas receitas. E se for fazer com a farinha integral, você põe um terço a menos do que você colocaria de farinha branca, porque ela puxa um pouco mais a umidade. Tá. Se eu for usar algum outro tipo também de farinha, aqui você citou... Uma farinha de arroz, por Isso, exemplo. amêndoas. Dá também, aí você mantém a mesma quantidade. Tá. E fica seco? Ou... Não fica. É só a integral que vai dar um... Isso, só a integral que Uma vai fazer diferença. que ela puxa um pouquinho mais da umidade. A farinha, aquela farinha que já vem com fermento, não é legal. Pode usar também. Pode? Na realidade, eu não vejo muita diferença nela. Tá. Eu sempre acho melhor você colocar o fermento para ter a dosagem certinha. Perfeito. Mas se quiser, Esse aí você tá colocando o fermento, fermento. o bicarbonato e o sal. Tá. Como a gente vai utilizar o bicarbonato junto, então vai menos fermento do que iria normalmente. Se você quiser substituir o bicarbonato pelo fermento, ao invés de você colocar meia colher de bicarbonato, você põe essa meia só de fermento mesmo. O que ficou pra trás na nossa peneira? Aqui ficou um pouquinho do sal. O sal. Isso. O sal mais grossinho. Aí ele vai acabar passando, e o que é bom também pra massa, que você não vai sentir o pedacinho dele. Eu não vou esfregar ali pra, Não. pra passar na peneira. Não, peneirou o que ficou, ficou. Tá. Então essa primeira parte tá pronta. Eu fiquei com outra dúvida. Por que eu vou usar tanto o fermento e o bicarbonato? O bicarbonato, como ele vai ser essa massa um pouco mais pesada, ele ajuda a crescer mais do que o fermento. Então você vai pôr o bicarbonato e o sal para ativar. E como ele tem o iogurte, o azedinho do iogurte ativa ele também. Tá. Então ele vai deixar mais fofinho do que você usar só o fermento. Perfeito. E aí? Agora a gente deixa ele separado, reservado, e nós vamos para a batedeira. Então nela nós vamos colocar a manteiga em temperatura ambiente, porque se você colocar ela gelada, dá certo também, mas a batedeira vai trabalhar um pouco mais, vai ficar mais pesado para ela. É manteiga, né? Isso, Margarina manteiga. serve? Serve, mas ela vai ficar com um gosto um pouco mais forte. Tá. A manteiga fica mais saborosa. Tá. Então colocou aí na temperatura ambiente Isso. Junto do o açúcar. açúcar. Confeitaria tem sempre o passo a passo, né? Se você colocasse tudo aí na batedeira, manteiga, açúcar, tudo junto,
Não ia dar certo, porque, por exemplo, a manteiga e o açúcar, você vai ter que bater um pouco mais do que a farinha. Se você bate muito a farinha, ela vai desenvolver o glúten, que vai deixar ainda mais pesado o seu bolo. Então eu falo que a confeitaria é uma arte muito exata. Tudo tem que ser certinho, o peso, o passo a passo, que você saiu de um, você pode acabar com a receita inteira. Diferente do salgado. Diferente do salgado, que a gente sempre pode estar complementando, né? Então vamos bater aí a parte do açúcar e da manteiga. Aí a gente vai bater até ficar um creme bem fofinho e esbranquiçado. Então vamos lá. Terminou de bater, você vê que ela já virou um creme. Vamos ver. E agora a gente vai colocar os ovos. É um creme consistente. Sim, um creme Quase consistente. uma pasta. Se o dia tiver um pouco mais quente, pode ser que ele fique um pouquinho mais mole, mas não tem problema. Se você bateu ali numa velocidade que não foi tão alta, Não, né? foi média. Não tem necessidade de ser muito alta. Tá. Aí antes da gente adicionar os ovos, a gente vai soltar um pouquinho. Que ela gruda um pouco nas paredes, né? Se for na batedeira tradicional, também dá certo. Tá. Só que aí ela não gruda tanto. E nós vamos adicionar os 2 ovos aqui agora. Liquidificador não dá certo. No liquidificador não. Tem que ser batedeira. Tem que ser na batedeira ou na mão. Só que aí você vai pegar um fouet e bater bastante. Aí vai ter um pouco mais de trabalho. E agora nós vamos bater os ovos. Tá. Já mudou. Já mudou, você vê que ele fica um pouco mais líquido. Agora nós vamos começar a adicionar a farinha junto do iogurte nessa mistura. Nós vamos colocar as farinhas aos poucos, alternando com o iogurte, porque se a gente coloca tudo de uma vez, vai ter que bater mais e isso vai acionar o glúten da massa. Perfeito. Rapidinho, misturou. Vamos colocar a outra metade. O aroma do iogurte já tá subindo. Já. Você vai ver que fica outra coisa a massa com iogurte. Muito rápido. Muito rápido. Não é pra ficar ali batendo a massa. Não, muita gente fala assim, às vezes vou fazer o bolo na batedeira, ele sola, ele não cresce. É por ter batido demais a farinha. O ovo, a manteiga, você pode bater o dia inteiro. Agora colocou a farinha, é só pra misturar mesmo. Entendi. Eu não sabia, e tá aí a razão do meu bolo solar. Falo que é um truque de confeiteiro. E ficou bonita a massa, né? Fica, você vê que ela fica uma massa bem consistente. A bolacha, né? Você vai incorporar agora. Agora. Sem bater, é só... Sem bater, só misturar. Se quiser dar mais uma mexidinha na mão só pra ver se tá tudo bem misturadinho, né? Conferiu. Aí a gente vai colocar o pacote da bolacha quebrado, com recheio e tudo. Você quebrou ela em 4? Quebrei em 4. Tá. Se quiser pedaços menores, pode também, que eu acho que fica mais gostoso a gente comendo e sentindo o sabor da bolacha. Então agora nós vamos dividir em 12 porções.
Normalmente eu vou colocando primeiro uma colherada em cada forminha, porque ela também não pode ficar muito cheia, senão quando crescer ela vai vazar. Qual que é a medida? É metade? Um pouquinho mais da metade. Tá. Você vai ver que vai assim, mais ou menos 3/4 da forminha. Perfeito. E aí, sobrou? Sobrou um pouquinho e você pode ir preenchendo os que ficaram com menos. Dá pra fazer na de silicone também, né? Dá também na de silicone. Ela até dá pra você desenformar mais fácil do que se você fizer nessa. Improvisando naquelas forminhas de empadinha, acho que não dá porque é muito baixinho, né? Elas são um pouco menores, então ela acaba crescendo e derramando pra fora. Mas também esse tipo de forma de cupcake hoje em dia você encontra com facilidade, né, pra comprar. Então, nós acabamos de colocar aqui e agora o toque final antes de assar. Separa, né, as bolachas. Eu separei então 6 bolachas daquele pacote. Vou abrindo e colocando em cima de cada um. Já dá outra cara, né? Já. E na hora de comer você vai ver que também dá outro sabor. Na confeitaria tem que ter, né, o visual, né? Eu falo que a confeitaria a gente primeiro come com os olhos, né? Depois vem o sabor. O importante é os dois tá bonito, tá bom, né? Nicole, eu tô impressionada, é muito rápido. Muito É rápido. muito rápido. E agora a gente leva pra assar por mais ou menos de 15 a 20 minutos no forno a 180 graus. 180. Isso. Tem que fazer aquele teste do palitinho. Tem. Aí Tem que você fazer. vai ver que vai começar a ficar douradinho e vai crescer. Espeta um palitinho, se saiu limpo, tá pronto. Já é Gente. só tirar. Olha que sensacional que ficou aqui a nossa receita. Nicole vai colocar no forno pra gente. Vamos lá. Porque não terminou ainda. Depois de colocar no forno, Vamos fazer a cobertura. tem que fazer a cobertura. Cupcake no forno. Agora chegou a hora de finalizar. Nicole, não tem segredo. Sem segredos. O que a gente vai fazer? Vamos derreter o chocolate meio amargo no micro-ondas. Tá. A dica que eu dou é, vai derretendo de 30 em 30 segundos até ele ficar bem líquido. Porque às vezes a gente coloca 2 minutos de uma vez, ele queima e aí não vai dar ponto. Entendi. Ele derretido, a gente vai acrescentar o creme de leite a temperatura ambiente, nunca gelado, senão ele vai talhar. Vai misturar, vai ver que vai ficar um ponto mais líquido, reserva por uns 20 minutinhos que ele vai começar a dar consistência. E aí a gente põe no saco de confeitar. Dá pra fazer no banho-maria também. Dá pra fazer, até quem não tá acostumado a derreter o chocolate, melhor fazer no banho-maria que não perde esse ponto dele. Perfeito. Então nós já temos aqui. Ele vai ficar mais ou menos nessa consistência, depois que ele começar a esfriar. E aí nós vamos colocar num saco de confeitar. E eu já coloquei um bico. Se não tiver o bico, pode fazer só com a ponta do saco mesmo, que ele vai ficar lisinho. Tá. Aqui nós temos os ingredientes separados para vocês verem. Aqui ela já deixou pronto, porque tem que descansar, Isso. né? E agora a gente vai confeitar. Vamos. A melhor parte. A melhor parte. Segredo também. Segredo também. Muita gente tem dificuldade para usar o saco de confeitar. O que a gente sempre faz? Dobra a ponta. Tá. Vai abrir. Eu gosto de pegar uma colher maior, que é mais fácil da gente estar colocando. Pega uma quantidade, não precisa pôr tudo de uma vez, que isso vai dificultar, principalmente para quem não está acostumado. Uma colher já é o suficiente. Uma colher. Tá vendo que ficou esse ar? Se a gente apertar de uma vez, vai formar bolha. Então, sempre vai empurrando com os dedos para baixo e dá uma viradinha. Tudo que eu faço, né? Então vamos Vamos lá. agora fazer. Eu vou fazer 2 decorações diferentes que aí dá pra ir diferenciando. A primeira é a tradicional. E a segunda que ela é mais fácil.
comer. A primeira e a segunda? Não. Não? Aí vai do seu gosto. Posso tentar fazer uma? Claro, deixa eu colocar um pouco mais de chocolate. Eu vou tentar fazer a mais fácil. Então vamos lá. Uma colher. Uma colher. Aí. Puxa Puxa os dedos, puxando. por conta do ar. Girou. Girou. Eu vou pegar esse aqui. Pronto. E aí, Você vai segurar em cima e ir pressionando levemente e puxando. tá. Aí. Olha, tá E ficando aí? melhor que o meu já. Tá ficando bonito? Tá ficando lindo. Aí vai aqui no meio. Isso, aí é só completar o meio. Curtiu? Curti. Agora faz esse daqui também. Ah, meu Deus, vou colocar aqui. Ficou exagerado. Eu acho que Não, mas eu é apertei bom, né? demais. Fartura. E aí, Aí esse é só você... contornar. Isso. Então vamos lá. Aqui. E vai girando A mão. a mão, não é o... Isso, o bolinho fica fixo e você girar a mão. Eu já... Sim? Isso. Olha só, não fiz feio, né? Não, ficou ótimo. E aí, se você quiser colocar algum granulado em cima, também pode colocar. Ok. Então a gente vai terminar com esses daqui. E agora, Nicole, chegou a parte mais difícil do programa, Mais gostosa também. que é experimentar, né? Eu nem gosto. Imagina, né? Eu vou escolher aqui, ó, um número 1, para que venha mais um ano de programa, né? Sim, muitos programas Muitos ainda Saúde da programas. Mulher. Você colocou esse 1, né? Fez aqui pra gente o 100. E eu achei que era de pasta americana e não é. Não, ele é chocolate branco. Hoje em dia a gente encontra várias formas no mercado, tanto de letra quanto de número, que é legal pra dar esse acabamento. A gente só derreter o chocolate, colocar e esperar de um dia pro outro ele secar. Olha só. Então a gente tem chocolate branco. Ganache de chocolate meio amargo, negresco e massa de iogurte. Tem como ser pior? Não. Eu vou aqui experimentar. Então, enquanto eu faço essa parte difícil aqui, pessoal de casa que gostou da sua receita, quer ter contato com você, aprender outras receitas, fazer encomenda, e aí? Tem canais? Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você encontra na página do Facebook, que é o Candy Made, e no Instagram, @CandyMadeCampinas. Não deu nem tempo, só que eu comi só comi o número 1. Mas o pessoal não tem que fazer a receita, não é difícil. Tem. Eu acho que todo mundo vai adorar. Ninguém acredita o porquê que é difícil. E depois a gente paga mico aqui, ó. Fala que o difícil do cupcake é só a gente comer em público, né? Olha só, a massa ela ficou macia, cresceu da maneira que você bem. falou. Você vê que ela não é uma massa pesada, ela é bem fofinha, bem leve, Ficou no apesar de ser ponto. amanteigada. Ó. Tô me lambuzando todo. Nicole, tá maravilhoso. Ai, que bom que você gostou. Eu que sou uma formiga, adoro doce, amo doce. Tá assim, perfeito. Muito bom. obrigado, viu? Eu é que agradeço. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço. E olha só, Nicole volta pro programa porque vai ter outra receita, né? Vai ter outra receita de cupcake também. Né? Você aí de casa que gostou dessa receita, tem outras lá no YouTube da TV Câmara Campinas. É só você procurar a nossa playlist Saúde na Colher. Gostou? Tem como você mandar uma mensagem aqui pra gente no WhatsApp, tá? Fez a receita? Manda foto pra gente que a gente compartilha aqui no programa. Nicole, eu vou encerrando por aqui. E olha só, será que eu divido com a nossa técnica, o pessoal, o cinegrafista? Eu acho que pode, né? Tá bom, vai. 100 programas, né? Merece. Não vou ser egoísta, né? A gente fica por aqui. Obrigado.